Pai do Senhor Jesus, seja mais uma vez bem-vindo ou bem-vinda ao canal do Estudo Bíblico José Carlos Maciel. Meu nome é José Carlos e para mim é um prazer ter você aqui inscrito no canal. Agradecendo a você que escreveu recentemente, dizer a você muito obrigado. Curta, comente, viu? E se possível indique o canal para mais alguém. E você que não é inscrito ainda, mas tem assistido nossos vídeos, curta, se inscreva para que nós possamos crescer cada vez mais. Você vai ver aqui ao lado, inscrever-se, não paga nada. Você se inscrever, você ativa o sininho das notificações e toda vez que eu publicar um vídeo, você será notificado pelo YouTube. Amém? Hoje, nosso estudo de hoje será na lição 9 da Escola Bíblica Dominical, que traz como tema as histórias e as poesias falam ao coração. Nossa leitura bíblica em classe de Deuteronômio capítulo 6, versículo 20 ao 25 e Salmo 119, versículo 105 ao 108. O objetivo da lição: primeiro, destacar a narrativa de Josué e Juízes e apresentar as histórias dos reis de Israel e Judá. Segundo, conhecer a estrutura e característica da literatura bíblica, poética e de sabedoria. Terceiro, mostrar os princípios práticos para a vida cristã. Primeiro ponto, as histórias do Antigo Testamento, dividida em 3 subpontos. O segundo ponto, os livros poéticos e de sabedoria do Antigo Testamento, dividido em 3 subpontos. E o terceiro ponto, uma mensagem ao coração, dividida em 3 subpontos. E a conclusão da nossa lição. Mais uma vez, agradecendo a você que escreveu recentemente, dizer muito obrigado mesmo a você, de coração. Curta os vídeos, comente e, se possível, compartilhe para mais alguém. Amém? Leitura bíblica em classe. Deuteronômio capítulo 6, versículo 20 ao 25. Quando teu filho te perguntar no futuro, dizendo: que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou, então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor, com mão forte, nos tirou do Egito. E o Senhor, aos nossos olhos, fez sinais e maravilhas grandes e terríveis contra o Egito, contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que jurara a nossos pais. E o Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos estes estatutos, que temêssemos ao Senhor nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como no dia de hoje. E será para nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Salmo 119, versículos 105 ao 108. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Jurei e cumprirei que guardarei os teus justos juízos. Estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, eu te rogo, as oferendas voluntárias da minha boca. Ó Senhor, ensina-me os teus juízos. Textuário da lição vai dizer: estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Salmo 119, versículo 107. A verdade prática vai dizer: os livros históricos e poéticos mostram a sabedoria a soberania e a sabedoria divinas. O relato dessas verdades produz fé e esperança em nossos corações. Os hinos sugeridos da lição são 342, 390 e o 580 da harpa cristã. Palavra-chave da nossa lição: coração. A introdução da nossa lição vai dizer assim: a Bíblia faz uso de gênero literário para expressar a revelação divina, para contar as histórias do povo de Deus. Os livros históricos servem-se da literatura chamada de narrativas. Os livros poéticos e de sabedoria recorrem a texto lírico, com o propósito de despertar sentimentos. Em vista disso, na lição de hoje estudaremos as experiências e as instruções relatadas nesses livros, cuja mensagem fortalece os nossos corações. Primeiro ponto: as histórias do Antigo Testamento. Os livros históricos. Primeiro subponto: após a morte de Moisés, Deus chamou Josué para liderar o povo na conquista da terra prometida. Josué capítulo 1, versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão,
tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Tá vendo? Moisés já era morto, né? E as ordens agora, Deus agora passa a orientar quem? Josué. Ele vai dizer a ele: levanta-te, pois agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, né? A terra que eu dou aos filhos de Israel. Tá vendo? Veja que, né? Após a morte de Moisés, quem assumiu foi quem? Josué. E ele recebeu a ordem de Deus para passar o Jordão e possuir a terra. As gerações seguintes, né? As gerações seguintes, para assegurar a herança, disputaram espaço com outras nações. Os registros dessa experiência com Deus e da posse da terra são chamados de livros históricos, que contam a história do povo. São um total de 12 volumes que retratam a história de Israel, desde a entrada em Canaã, cerca de 1400 a.C., até o tempo de Esdras e Neemias, cerca de 400 anos a.C. Nesse período, Israel experimentou a providência e proteção e o juízo divino. Esse relato demonstra que Deus controla o curso da história, é claro. Deus controla tudo, né? E passou o tempo todo tomando conta do povo, cuidando do povo. Deus é quem cuidava do povo. Aí diz aí, Josué, capítulo 21, versículo 45. Palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu, tá vendo? Tudo Deus cumpriu. O que Deus prometeu a ele, Deus cumpriu tudo. Não falhou em nada. Eles é que falharam, né? Porque passaram um bom tempo no Egito e Deus tirou eles de lá e eles só faziam o quê? Murmurar contra Deus. Só reclamar, 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 e Deus cuidando dele de tudo, suprindo em tudo, não deixando faltar nada. Roupa não rasgava, tinha maná, tinha coluna de fogo, tinha nuvem, tinha tudo para eles. Mas eles sempre murmurando e reclamando. Como sempre é assim. Segundo subponto, as histórias dos juízes. Depois de Josué, os juízes governaram Israel até o profeta Samuel, Atos capítulo 13, verso 20. São cerca de 400 anos da história com a atuação de 12 líderes. Juízes capítulo 3, versículo 11, versículo 11 ao capítulo 16, versículo 30. Nessa época, não havia rei em Israel. Veja, na época dos juízes não havia rei em Israel. Quem governava era quem? Os juízes. Juízes capítulo 18, versículo 1. 18 e 1 de Juízes, que diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, e nos mesmos dias a tribo dos danitas buscava para si herança para habitar, porquanto até aquele dia entre as tribos de Israel lhe não havia caído em herança bastante sorte. Tá vendo? Não havia rei naquela época, só havia quem? Os juízes, e cada um andava como queria. Juízes capítulo 21, versículo 25, 21 e 25 de Juízes, que diz aí, olha: naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Faziam tudo que não devia, achando que estava caminhando certo. Feito hoje, muita gente anda no erro e acha que está fazendo certo. E da mesma forma era o povo naquela época. Por esta razão, a nação entrou em declínio espiritual e fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. Juízes capítulo 3, verso 7. Como resultado, os israelitas foram subjugados pelas nações vizinhas. Juízes capítulo 3, versículo 8, versículo 12. E Juízes capítulo 6, verso 1. E Juízes capítulo 10, verso 7. Apesar disso, mediante o arrependimento do povo, Deus levantava libertadores para resgatar Israel da opressão. Juízes capítulo 3, verso 9, verso 15, capítulo 6, verso 7. E capítulo 10, verso 10. Juízes 10, 10. Vamos ver o que é que diz para nós. Juízes, capítulo 10, versículo 10. Enquanto os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: contra ti havemos pecado, porque deixamos o nosso Deus e servimos aos Balaíns. Está vendo? Contra Deus eles pecaram. Só faziam o que era errado. Mas mesmo assim, quando eles clamavam, Deus sempre levantava o libertador. Tá vendo? Apesar disso, mediante o arrependimento do povo, Deus levantava libertadores para resgatar Israel da opressão. Essas histórias apontam para a fidelidade e a misericórdia divina, 2 Timóteo capítulo 3, verso 13. Veja que mesmo eles, né,
pecando, fazendo o que era mal, mas Deus sempre levantava alguém, né, para resgatá-los. Sempre levantava alguém para cuidar deles. Porque Deus não era injusto. Não é injusto e nunca foi injusto. 2 Timóteo capítulo 2, verso 13, que diz assim: se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Tá vendo? Mesmo a gente sendo infiel, Deus permanece fiel. E é o que aconteceu com o povo, né? O povo mesmo infiel, mas Deus sempre fiel a eles e ajudando eles em tudo, mesmo eles sendo fiéis a Deus. Terceiro subponto, falar as histórias dos reis. Por volta do ano 1050 a.C., Deus constituiu Saul como rei em Israel. 1 Samuel capítulo 8, verso 5 e 1 Samuel capítulo 9, verso 17. Porém, Saul fracassou. 1 Samuel 16, 1. Então Davi foi escolhido e recebeu a promessa de um reino que não teria fim. 2 Samuel capítulo 7, verso 16. Salomão lhe sucedeu e após a sua morte o reino se dividiu, Israel no norte e Judá ao sul. Ambos os reinos rebelaram-se contra Deus e foram para o exílio. Em 722 a.C., Israel foi conquistado pelos assírios. Em 586 a.C., Judá caiu diante da Babilônia. Contudo, em 539 a.C., cumprindo sua promessa, Deus restaurou o trono de Davi, é claro, porque ele prometeu o quê? Que não faltaria reino no trono de Davi. É uma promessa de Deus para Davi, né? E foi cumprida. Deus restaurou o trono de Davi e do reino de Judá a esperança messiânica se cumpriu em Jesus. Lucas 1, capítulo 1, verso 32 e 33. Essa narrativa mostra que os planos do Senhor não podem ser frustrados. Nunca. Jó 42 e 2. Os planos de Deus nunca serão frustrados. Nunca. Porque tudo está dentro do controle de quem? De Deus. Não está dentro do nosso controle. Tudo está dentro do controle dele, dentro da vontade dele. Jó 42 e 2. Vamos ver o que é que diz aí para nós. Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Nenhum dos pensamentos e vontade de Deus pode ser impedido. Porque ele está dentro do controle de tudo. Tudo está dentro do controle de Deus, tudo está dentro da vontade dele. Continuando, nosso segundo ponto vai falar os livros poéticos e de sabedoria do Antigo Testamento. Primeiro subponto, os livros sapiensais e poéticos. 5 livros do Antigo Testamento são chamados de escritos sapiensais e poéticos, porque ensinam a sabedoria por meio da poesia ou da prosa. São eles Jó, Salmo, Provérbio, Eclesiastes e Cantar de Salomão. Eclesiastes foi escrito quase todo em prosa e os outros livros foram redigidos, em sua maioria, em forma de poesia. De modo geral, a prosa retrata o modo como normalmente falamos, e a poesia expressa sentimentos e pensamentos mediante versos que atingem o intelecto e as emoções. Na Bíblia, esse gênero literário trata da aplicação da verdade divina à experiência humana. Refere-se à sabedoria prática mais do que teórica. Jó 28 e 28, né? Salmo 19, verso 7, Provérbio 23 e 12, Eclesiastes 7 e 12 e Cantares 8 e 7. Segundo subponto, Eclesiastes, Provérbio e Jó. O tema de Eclesiastes está na frase "e tudo é tudo vaidade", Eclesiastes 1 e 2, indicando a enfermidade da vida humana. Por isso, ao final, o autor declara que o sentido da vida é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. É claro, temer a Deus não é temer por medo, mas é temer com reverência e com respeito. E, acima de tudo, guardar os seus mandamentos. É isso que ele está querendo dizer. O tema de Provérbio afiança que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, Provérbio 1:7, ensinando que observar os princípios divinos nos faz pessoas sábias. É claro, se nós observarmos todos os princípios divinos, nós nos tornaremos sábios, né? Sábio para viver, sábio para falar, sábio para andar, tudo ele nos torna sábio, mais sábio do que os outros seres humanos, né? Ensinando que observar os princípios divinos faz pessoas sábias, nos faz pessoas sábias. Portanto, ao concluir, o escritor enfatiza que uma pessoa temente a Deus é digna de ser honrada, Provérbio 31 e 30. O tema de Jó é o sofrimento, Jó 1 e 21, mostrando que a dor não é racional e que é preciso sempre confiar no Senhor. É claro, a dor não é racional e nós precisamos o quê? Sempre confiar em Deus, porque Ele está no controle de tudo. E se Ele quiser mudar o quadro da nossa vida, Ele pode mudar a qualquer momento. Feito Ele mudou de Jó. Jó passou por um grande sofrimento, mas no momento certo Deus mudou o quadro e deu a Jó tudo em dobro além do que ele tinha tido, né? E dessa mesma forma pode ser conosco.
Por isso que Deus está no controle de tudo e sabe de tudo. Terceiro subponto, Salmos e Cantares de Salomão. Salmos em hebraico significa louvor e sinaliza que a mensagem principal do livro é louvor, oração e adoração. Também é um livro de instrução, porque nos mostra como servir ao Senhor e ainda fala profeticamente acerca do Messias. Nesse aspecto, considera-se como verso-chave o Salmo 29, verso 2. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. O livro de Cantares ilustra o compromisso, a intimidade e o amor que deve existir no casamento. Refere-se ao plano original de Deus acerca do relacionamento conjugal. O versículo-chave sintetiza o ideal da fidelidade entre o marido e a sua mulher. Eu sou do meu amado e meu amado é meu. Cantares 6 e 3, é claro. O livro Cantares fala aqui do relacionamento entre marido e mulher. Veja que o plano, né? O plano de Deus é o quê? Família. É um plano familiar entre um homem e uma mulher. Hoje estão querendo mudar isso, mas o plano original de Deus é o relacionamento conjugal entre um homem e uma mulher, e um relacionamento conjugal harmonioso, um ajudando o outro, um considerando o outro. Não é feito hoje, estão querendo mudar tudo não, porque o homem ele sempre quer mudar aquilo que Deus originalmente criou, mas ele não vai conseguir nunca. Terceiro ponto, uma mensagem de adoração, né? Primeiro subponto, uma mensagem de sabedoria. A Bíblia descreve o que Deus fez na vida das pessoas por meio delas. Por exemplo, Deus conduziu Josué na travessia do Jordão, Josué capítulo 3, verso 13. O feito favoreceu o acesso à terra prometida, Josué 1:5. Deus levantou nações para punir a rebeldia do seu povo e ainda proveu o meio de escape a fim de evitar a extinção da nação eleita. É claro, veja, Deus conduz o povo, né, através de Josué, né, para entrar na terra prometida. Ao povo se rebela contra Deus. Deus vai o quê? Opera julgamento sobre ele, utilizando outras nações. E ao mesmo tempo, concede a ele um escape, né, por essas mesmas nações. Tudo Deus faz, né? Mesmo o povo sendo rebelde, né, mas mesmo assim Deus cuida. Deus levantou nações para punir a rebeldia do seu povo e ainda proveu meio de escape a fim de evitar a extinção da nação eleita. Tá vendo? Mesmo que eles sendo rebeldes, mas Deus continuou fazendo de tudo para que eles não fossem extintos. Romanos 9:29. Ele resgatou da Babilônia o remanescente conforme a promessa feita a Davi, Esdras 9:13. Foi ele que conservou a nação de Judá e assim preparou o caminho para a vinda do Messias prometido, Atos 13, versículo 17 ao 23. Assim sendo, nosso coração deve se aquietar, porque Deus é soberano, ele age na história e nada acontece fora da sua vontade, Mateus 10, 29 e 30. É claro, nada acontece fora da vontade de Deus. Tudo está dentro do planejamento de Deus. Nós não estamos vendo, nós não estamos entendendo, mas tudo está dentro do planejamento de Deus. Mateus 10, 29 e 30. Veja o que é que diz. Não se vendem 2 passarinhos por um ceitio, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados, tá vendo? Até os cabelos da nossa cabeça estão todos contados, porque tudo está dentro do plano de Deus. Ele sabe de tudo. Tudo está dentro do controle dele, nada foge do controle dele. Tudo está dentro do controle de Deus. Mesmo a nação sendo rebelde, mesmo ele indo para o exílio, mas lá mesmo ele também já promoveu um escape para não ser extinta. Tudo ele fez. Tudo ele fez e tudo ele está fazendo. Uma mensagem de sabedoria. Deus é a fonte da sabedoria, Provérbios 2:6. E o propósito da sabedoria é agradar a Deus, Provérbios 3:5. Desse modo, todo o conselho prático está subordinado à sabedoria divina. Dentre eles, citamos andar retamente, Provérbios 2:7. Fugir da luxúria, Provérbios 2:16. Não ser preguiçoso, Provérbios 6:6. Manter boa reputação, Provérbios 22:1. Tomar cuidado no falar, Eclesiastes 5:2. Não confiar no dinheiro, Eclesiastes 5:10. Viver com alegria, Eclesiastes 9:7. Remir o tempo, Eclesiastes 12:1. Manter a integridade, Jó 1:22. Aceitar a repreensão, Jó 5:17. Confiar no Senhor, Jó 19:5. E desfrutar do verdadeiro amor, Cantares 8:7. No entanto, essas ações não devem ser observadas de forma legalista,
elas devem ser o resultado do toque divino no coração humano, Provérbio 4:23, é claro. Porque quando Deus toca no nosso coração, né, quando Ele entra de verdade no nosso coração, tudo isso nós vamos aceitar como que uma coisa divina. Desfrutar do verdadeiro amor, confiar no Senhor, aceitar a repreensão, não é? Não ser preguiçoso, manter boa reputação, fugir da luxúria, andar retamente. Tudo isso nós vamos procurar fazer, porque isso é a vontade de Deus para a nossa vida. E nós temos que aceitar, né? Nós temos que aceitar. Por isso que ele diz, no entanto, essas ações não devem ser observadas como legalistas, elas devem ser o resultado do toque divino no coração humano. Provérbio 4:23. Terceiro subponto, uma mensagem de adoração. Os salmos possuem a peculiaridade de expressar as mais profundas emoções do coração humano, tais como medo, angústia e tristeza, Salmo 116, verso 3. Força, segurança e alegria, Salmo 118, verso 14. Também reflete o ideal divino da espiritualidade e adoração. Entre outros retratos da vida espiritual, destaca-se o coração que confia, Salmo 3, verso 3, o coração contrito, Salmo 6, verso 1, o coração que glorifica, Salmo 8, verso 1, o coração agradecido, Salmo 30, verso 1, e o coração arrependido, Salmo 51, verso 1. A fim de manter a verdadeira adoração em todas as circunstâncias da vida, o salmista descreveu a conduta por ele adotada. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Salmo 119, versículo 11, que ele escondeu a palavra, ele guardou a palavra. Né? E esse nós devemos fazer, guardar a palavra, para não pecar contra Deus. Para concluir a lição, ela vai dizer, a experiência do povo de Deus na conquista e posse da terra prometida aponta para a sabedoria divina. O texto bíblico, em prosa e poesia, revela a sabedoria divina que deve ser aplicada em nosso viver diário. Essa mensagem alegra o nosso coração, serve de bom remédio e conserva saudável o nosso espírito, alma e corpo. Provérbio 17 e versículo 22. Provérbio 17 e o versículo 22, para a conclusão da lição. Provérbio 17, versículo 22 vai dizer assim, o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Tá vendo? O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Tá vendo? É isso que acontece. Serve de bom remédio e conserva saudável o nosso espírito, alma e corpo. Né? Porque as palavras, né? A palavra de Deus. Por isso que ele vai dizer, a experiência do povo de Deus na conquista e posse da terra prometida aponta para a soberania divina. O texto bíblico, em prosa e poesia, revela a sabedoria divina que deve ser aplicada em nosso viver diário. Aplicar a palavra todos os dias, viver a palavra, estudar a palavra, comer a palavra, saborear a palavra e colocar ela em prática no nosso dia a dia, para que nós possamos viver, conservar saudável o nosso espírito, alma e corpo. Nesse primeiro trimestre de 2022, estamos estudando a soberania, a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus, que serve o quê? Para deixar saudável, né, o nosso corpo, alma e espírito. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.